Oi! Sejam bem-vindos, meu nome é Natália Salazar. E eu sou Renata Schmidt, essa é a nossa bagunça. Essa é a nossa balbúrdia nostra. Nossa baguncinha de boas. Esse é o Patramada Criminal, do podcast Patramada Criminal. Se você não ouviu ainda o podcast Patramada Criminal, nós estamos no Deezer, no Spotify, em todos os agregadores. Vai lá achar a gente. E se você gostar de true crime, de crimes reais, com uma pitada de humor, dá um inscrever-se aqui no canal e vai seguir a gente em todas as redes sociais. Faz favor. E se você chegou no nosso canal agora pela primeira vez, vê os outros vídeos. Temos muitos vídeos, falamos de muitas coisas. Sim, muitas coisas. A gente milita sobre muitas coisas, a gente tá sempre cansada. A gente xinga o Bolsonaro. A gente xinga o Bolsonaro, apesar do nome ser Patramada Criminal, isso foi pré-Bolsonaro foi decidido isso. Então a gente não sabia que ele ia fazer a gente ter vergonha de ser brasileiro e da nossa pátria amada. A intenção foi boa. A intenção foi boa, mas deu muito errado por causa do Bolsonaro. Mas a gente vai retomar a nossa pátria amada. Yay! Gente, hoje sou eu que tenho uma história para contar. Yay! Essa história é louca. Porque sabe como a gente aqui no podcast virou 3 irmãs? A gente ficou assim, né? A gente virou irmãs. A gente se fala todo dia, a gente compartilha as tristezas, a gente grita que tá cansada, uma pra outra. A gente fala que tá chorando no banheiro quando a gente está chorando no banheiro. Exato. Então, aquele, sabe, assim, nada une uma família mais do que trabalho junto, trabalhar junto, né? Porque daí você tá sempre junto com a pessoa. E quando você é uma família que entra num business de tráfico sexual... Tá porra! Isso foi de 0 a 100 muito rápido. É bom sempre fazer em família. Gente, é horrível essa história. Então eu vou deixar até um alerta gatilho. A gente vai falar sobre tortura e tráfico sexual. A gente não costuma fazer alerta gatilho aqui no podcast, porque se você está vendo sobre crimes reais, já assume-se que você sabe que vai ser um puta gatilho. Mas quando a questão é tráfico sexual, esse tipo de coisa, pedofilia, estupro, tortura, é quando a coisa fica um pouco, né? Mas hoje eu vou falar das irmãs González. Eu vou falar com sotaque espanhol. González. De México. Las hermanas González, de México. Isso, de México. Elas também ficaram conhecidas como Las Ponquiaques, porque a casa que elas fizeram alguns dos business delas era de uma pessoa homossexual conhecida como El Ponquiaque. E daí ficou todo mundo conhecido como Ponquiaque. Eu não sei o que Ponquiaque é. Também não. Se a gente estiver ofendendo alguém, nos desculpe. Nos desculpa, a gente não sabe. Tá, meu espanhol... É horrível, né? Tipo... Meu espanhol é um lixo, porque eu não depois do ensino médio, eu nunca mais falo espanhol. Então, eu não... né? Enfim. Essas irmãs, elas eram 4 irmãs. 4? 4 irmãs. E elas lideraram... Só que assim, na verdade, eram duas que eram as capeta mesmo, sabe? E elas lideraram entre as décadas de... Final da década de 40 e início da década de 60, elas lideraram uma das maiores redes de prostituição de México. Meu Deus! Elas eram tipo o Jeffrey Epstein e a Ghislaine Maxwell do México. Nossa, por 20 anos elas lideraram esse rolê? Foi uma década. Foi o final da década de 40 até... foi mais ou menos isso, entre 50 e 60. As fontes desses casos, como costuma acontecer quando são casos mais antigos e casos que aconteceram no interior, assim, que não é uma coisa muita repercussão, as fontes, elas, cada uma diz uma coisa, cada uma diz uma data, cada uma... É um pouco difícil achar uma informação que seja 100% verdade. E para esse caso, é uma baderna, uma balbúrdia. Mas assim, na verdade, como eu falei, elas eram 4 irmãs, mas 2 delas eram as capeta mesmo. Como que tudo começou?
a mãe delas era uma católica fervorosíssima. Como, já começou a dar errado aí. Já começou a dar errado. E, gente, não é preconceito porque eu sou católica, então eu posso falar mal. Mas, assim, o México é um país extremamente católico, extremamente religioso, principalmente naquela época. Era assim, a igreja tinha um papel muito forte na vida das pessoas, principalmente pessoas que moravam mais em zonas rurais ou interioranas. E daí a mãe delas, a Bernardina, ela era a louca, ela era tipo a mãe do Ed Gein, sabe? Ai, meu Deus, que é a Augusta, sim. Que era aquela pessoa assim que te bate com a Bíblia. Até você ser salva. Ai. E ela fazia ela fazia as meninas seguirem, assim, a família inteira seguir regras extremamente rígidas, de acordo com a Bíblia, de acordo com a igreja. Então elas cresceram elas cresceram, tipo, meio que como se fosse uma seita, sabe? Uma coisa bem assim. Acho que não tinha um poder de análise das situações, sabe? Elas eram bem. Elas seguiam ordem, assim, se mandava, elas obedeciam. E provavelmente elas eram 4 pessoas que cresceram sem poder nenhum. Sabe? Não só poder aquisitivo, mas dentro da família, sem voz, sem poder, porque tudo era, você vai seguir as regras e pronto. E as regras é dada por Jesus e é o que tá na Bíblia e pronto. E foda-se o seu bom senso e tipo... Não ouse questionar, não ouse, sabe, sair da linha. O Isidro, eu não sei pronunciar o nome dele, se é Isidro ou Isidro, ele era o pai dela e ele era o xerife da cidade. A cidade que elas moravam... Qual era o nome? A cidade que elas moravam chamava El Salto. El Salto, o pulo. El Salto. Em México. E o pai delas era o xerife da cidade. Era tipo o policial top da cidade. E ele, obviamente, abusava do poder de policial dele. Meu Deus, que surpresa. Surpresa. Chocada. Chocadíssima. Para vocês terem uma ideia de como ele abusava o poder dele, ele era um puta alcoólatra, abusador, embuste, super machista, mas ele, como assim, a mãe dela colocava as regras da igreja e ele enforçava essas regras. A base do cacete, se fosse preciso. Ele achava que ele era xerife lá fora e aqui dentro de casa também. Nossa. Então, como eu falei, são mulheres que não têm poder nenhum dentro de casa. E elas cresceram assim. Gente, pra vocês terem uma ideia da bizarrice do pai dela. O pai dela pegou a Carmen, que era a mais velha, com um homem mais velho, quando ela era ainda muito nova. Ela, tipo, era adolescente e ela tava ficando com um homem mais velho. Tá. O pai dela pegou ela com esse homem mais velho e ele resolveu que a punição adequada para uma menina adolescente, uma mulher jovem, era trancar ela numa cela da prisão da cidade. E daí ele trancou a filha na cela da prisão e foi trabalhar nas ruas. E a menina ficou lá sozinha? A menina ficou lá sozinha. E daí, naquele dia de trabalho, ele foi prender um bandido, né? Eu não sei o que o cara tava fazendo, um fora da lei. Em México. Fora da lei, humilhante. Humilhante, em México. Em México, humilhante em México. E daí ele foi prender o cara e teve um desentendimento, ele acabou matando o cara. E para não sofrer as consequências das ações dele, ele fugiu para outra cidade. Ele largou Sim, ele largou a família dela e esqueceu a filha na cela da prisão. Mas, gente, assim, a filha tem que enfrentar as consequências dos atos. O pai não. Ai, gente. Né? Certeza que ele era peruquento, que ele tinha um bigode. Eu consigo imaginar ele com um bigode. Ele ia... essa família inteira ia ser bolsominion. Já tô falando porque, você vai ver. A menina ficou 14 meses na prisão. Esquecida. Gente... Até que um homem soltou ela, eu acho que era o novo xerife da cidade, alguma coisa assim. Ele soltou ela
E ela casou com ele. Só porque também, naquela altura do campeonato, você casa com qualquer pessoa quando ela Tipo, de lado. ela tava tão assim, meu Deus, meu príncipe encantado que me salvou da minha cela, que eu fui esquecida depois de 14 meses. E a família dela não foi atrás dela? Tipo, gente, a mamãe, nada? Eu acho que elas acharam que tinham fugido, não sei, porque, tipo, o pai fugiu da cidade e a menina ficou lá presa. Vai ver que ela achou que ele tinha levado a filha junto no rolê, será? Alguma coisa assim. Porque eu acho. Isso também naquela época que a gente sempre comenta, aquela época que você dava 2 voltas no quarteirão e formava uma família inteira diferente e ninguém Você não nunca mais se sabia? achava. É verdade. Você sumia, você só tinha se Nossa, mudado gente. para outra cidade, formado uma família, você era uma pessoa completamente diferente. Eu tô chocada com isso. Nossa, é muito bizarro. Mas daí, essa menina, essa Carmen, ela casou com o cara que libertou ela da prisão. Não E julgo. não julgo. E eles abriram uma cantina, sabe? Tipo uma vendinha, assim, um lugar de lanche que Uma vendia umas bebidas. vendinha. Uma vendinha que vendia uns lanches e umas bebidas, uma cantina. O pessoal ia beber lá, mas não era exatamente um bar, porque vendia comida também. Tá. E daí. Só que a Carmen tava sempre sem dinheiro, porque o marido dela, tipo, gastava todo o dinheiro. Ai, gente. Mas ela tava sempre assim tentando melhorar o business dela, sabe? Fazendo as coisas crescer. Ela tinha umas ideias meio Anitta marqueteira, sabe? Tá. E isso inspirou muito a Delfina, que era a segunda irmã, a segunda mais velha. A Delfina também achou que seria uma ótima ideia, porque elas eram pobres, elas acharam que seria uma ótima ideia abrir o próprio negócio. E ela também abriu uma cantina. Só que essa cantina era de fachada, porque a Delfina, ela tinha aberto, na verdade, um bordel em México. Tá. Então, uma Em- era uma cantina de verdade e a outra era uma é, cantina de fachada, que na verdade era um bordel em México. isso. Por enquanto eu tô acompanhando, tá ok. Isso. E daí, no final das contas, a Carmen foi trabalhar com a Delfina, porque, como eu falei, a Carmen estava sempre tentando levar o business para frente, mas o marido gastava todo o dinheiro. Ele não era bom com dinheiro, então eles estavam sempre falindo. Daí ela foi trabalhar com a Delfina também. Ficou tudo em família. Tá bom. Agora, mas ela assim, ela era de boa, ela não era a irmã capeta. A outra capeta das irmãs era a Maria de Jesus. A Maria de Jesus começou a trabalhar nesse bordel com a Delfina e ela gostou muito do business de tráfico sexual. Ok. Tá? Elas acharam, esse é nosso nicho, nós somos a família do tráfico sexual. Daí elas começaram, né, como que elas começaram a ganhar as trabalhadoras sexuais? Como começa um anel de tráfico sexual? Nunca é tipo uma trabalhadora do sexo querendo trabalhar lá. Sempre, né, normalmente, são pessoas que são sequestradas e forçadas a trabalhar lá. Tá. E era isso que elas faziam. Elas moravam num rancho chamado Rancho El Ángel. El Ángel, tipo anjo? É, e Nossa, daí gente. elas colocavam anúncios no jornal pedindo empregadas para ir trabalhar no rancho e na Eita, nós. casa. Daí chegavam lá, se as meninas eram bonitas, elas mandavam para uma cidade chamada San Juan de los Lagos. Porque elas já tinham ganhado tanto dinheiro que elas já tinham aberto uma filial do business delas nessa cidade. E assim, Virou uma franquia, virou McDonald's, é isso? virou uma franquia do business delas. E como que elas agiam então? Elas mandavam as meninas para San Juan dos Lagos e daí lá elas trabalhavam como trabalhadoras sexuais. Essas meninas, elas eram sequestradas, não tem outra palavra. Elas eram atraídas pela vaga de emprego. Algumas das meninas eram sequestradas assim na rua, sabe? Tipo, você vê uma Nossa, gente. menina em uma situação vulnerável, você vê uma menina que tenha talvez que seja pobre, que não tenha uma estrutura familiar, você sequestra e leva para trabalhar no seu bordel. Algumas eram tão jovens quanto 12 anos de idade. Ai, gente, que horror.
E como que elas ficavam nesses bordéis, né? Elas não eram assim... Elas não simplesmente trabalhavam e depois elas iam passear, iam gastar o dinheiro delas. Não. Elas eram escravas sexuais. Elas não recebiam nada do dinheiro delas. Nossa. Elas trabalhavam dia e noite no bordel e quando elas não prestavam o suficiente, não trabalhavam o suficiente, elas eram torturadas. Nossa. Pois é. Pior ainda isso vindo de mulher, né? Porque você esperaria, no mínimo, um pouco de empatia, sei lá. Eu tava ouvindo um podcast chamado A Place, Some Place Underneath, que eu te recomendei, e eles estavam falando da Ghislaine Maxwell. E elas falaram isso também. Quando é uma mulher pedófila ou quando é uma mulher que está envolvida em tráfico sexual, é tão pior. E isso é uma ideia machista. A gente acha que é pior porque a gente acha que mulheres jamais fariam isso, que homens fazem isso, mas que mulheres não, mulheres são melhores. Só que essa ideia de que mulheres não são filhas da puta também é uma ideia que vem de machismo, porque a mulher é a mãe, é a, sabe, enfim, a musa. E na verdade, mas eu acho que também é aquela questão da traição, sabe? De você saber como que é difícil ser uma mulher, principalmente ser uma mulher pobre, principalmente ser uma mulher de uma família muito religiosa, ou com um pai alcoólatra, um pai abusivo, vai saber o que ele fazia com essas meninas. Então, e daí você achar que você pode simplesmente fazer isso com outras meninas, que elas não importam, sabe? É uma traição maior, né? Sim, e você imagina que pelo menos a pessoa é muito. Eu acho que é muito mais fácil você ser mulher, você sendo mulher, você enxergar que poderia ser você ali se a sua sorte fosse um pouco pior, sabe? Então. E quando você vê que assim não tem empatia nenhuma, sabe, da parte por parte delas, da Delfina e da Maria, é um pouco chocante. É pior. Não adianta dizer, é uma ideia machista, mas é pior pra gente quando a gente sabe que a pedófila ou a trafficker, assim, a traficante sexual é uma mulher. Dá vontade de fazer dado do Labelle e acusar ela de trair o movimento, né? Você tem um movimento com a machadinha. Para manter as meninas controladas, elas usavam tanto cocaína quanto heroína, porque as meninas ficam dependentes e precisam ficar lá, precisam voltar para a droga. Isso também é uma tática que é muito usada por traficantes sexuais. Sim. Lembrei o que eu ia falar. Essa coisa de trazer mulheres para anéis, assim, para grupos que traficam meninas para o tráfico sexual, que vendem mulheres, essa é uma ideia que, tipo, todo esquema de tráfico sexual tem uma mulher. Porque é a mulher... Que atrai, né? Ela que atrai. A Ghislaine Maxwell, era ela que atraía as meninas. E ela atraía as meninas porque as meninas pensavam, ela é uma mulher, ela tá do meu lado, ela entende. A Mia Hindley também, né? Sim, ela jamais faria algo desse tipo comigo. E tanto que com a Ghislaine Maxwell, algumas das meninas falaram que ela não era só quem atraía as meninas, ela era pedófila, ela molestava as meninas também. Então, mas assim, daí as meninas eram então transferidas, elas trabalhavam nesse bordel e eles enfiavam cocaína e heroína para que elas trabalhassem e ficassem dependentes e sempre ficavam ali. O filho da Delfina, ele era o cara que ficava vigiando as meninas para que elas não fugissem. O leão de chácara. Isso. E todas as vezes que as meninas eram assim, que elas ficavam doentes, morria. Eita. Começava a gerar qualquer custo ou incômodo. Morria. Tá desanimada, não tá querendo trabalhar, tá deprimida, morre. Nossa, gente, nós somos as primeiras a morrer nessa tour. Nossa, gente, imagina você ter que... Nossa, eu ia morrer no primeiro dia. Eu ia morrer no primeiro dia.
E assim, por quê? Porque para elas a vida humana, a vida dessas meninas era completamente sem valor nenhum. Descartável, Então, né? era completamente descartável. Então elas eram tratadas como porcos no abatedouro, sabe? Era tipo, a gente tem esses porcos aqui, só que se um ficar doente, a gente não vai ficar tratando esse porco que a gente vai abater. A gente vai abater e pronto. Sim. E era isso que elas faziam. Se as meninas ficassem feias, elas morriam. Mas, gente. E o que era, qual que era a definição de feia que a Delfina e a Maria usavam? Era você virar uma pessoa, você completar 25 anos. Completou 25 anos, é feia. Você já não vale mais nada, E porque quantos agora anos você é elas velha. tinham? Nessa época, elas já tinham mais de 40 anos. Mas assim, você ficou feia, porque elas atraiam meninas de 15, 16 E anos. de 12 também, né? De Nossa. 12 também, crianças. Então, quer dizer, para elas era 25 era velha, era tipo. Não é mais. Quem é que vai te querer agora, sabe? Nossa, gente. Se as meninas ficassem grávidas, elas eram amarradas e torturadas, espancadas, até perderem o bebê. Porque não podia ter gravidez. Se elas não perdessem o bebê, ela e o bebê era morto. Nossa, gente. E assim, vamos lembrar que elas eram criadas extremamente católicas. Então você deve estar pensando, como que um cristão faz isso? Como que uma pessoa cristã faz uma coisa dessas? Você sabe que assim, elas não enxergavam que o que elas estavam fazendo era ruim. Por quê? Porque elas estavam vendendo essas meninas para a escravidão, para o trabalho sexual, porém elas eram terrivelmente cristãs, como algumas pessoas Que? no Brasil. Mano. Terrivelmente cristãs. Porque elas não permitiam sexo oral. No puteiro? Não. Nem sexo anal e nenhum tipo de homossexualidade. E elas não Porque. estavam lá no sítio do Ponqueante lá? Então, a casa do Ponquiac, do El Ponquiac, era em Guanajuato, que era um estado onde o trabalho sexual era legalizado. Então ali elas ficaram bem conhecidas, por isso que elas ficaram conhecidas como Las Ponquiac. Já era uma terceira filial do business delas. Tá? Como eu falei, gente, elas eram uma das maiores redes de prostituição do México na década de 50. Então, assim, elas tiveram um crescimento exponencial, foi muito rápido. E como que você consegue ser uma mulher mantendo umas cantinas de fachada, que na verdade é bordel? Ninguém vê isso, ninguém vê a movimentação? Vê a movimentação. Só que muitos dos clientes delas eram políticos, eram policiais, eram militares, eram pessoas ricas. Como sempre, né? Então, por isso que eu falei, elas eram o Epstein e a Maxwell do México ali, das cidades, porque daquela região, porque o pessoal de dinheiro e de poder era todo cliente delas. Tá. E elas usavam isso, elas usavam até as informações que elas tinham, né, para manipular as pessoas ou para chantagear as pessoas ou para pedir, ou elas usavam o dinheiro para pagar essas pessoas para que elas ficassem quietas, né? Tipo, dar como que é o nome? Bribe? Gente, chantagear. Chantagem. Não, mas bribe. Ah, propina. Propina. Nossa, gente. Assim, são as irmãs que comandam um puteiro cristão clandestino. Sim, e elas. Ok. Mas, ó, chupar periquita não, tá? Não pode ser homossexual. Você pode traficar meninas de até 12 anos para políticos, militares, policiais, mas nada de Beijo homossexualidade. grego aqui não. É. Então, assim, aliás, como que elas controlavam esses atos, né? Elas ficavam espiando? Elas ficavam espiando. Os quartos tinham um buraco na parede para elas ficarem espiando o que as meninas estavam fazendo.
Porque não podia fazer essas coisas pecaminosas no bordel delas. Mas, entendeu? gente, fica. Quem que vai querer nesse puteiro que você tem que ser vigiado pra ver se você não vai chupar o buraco errado? Amiga, pedófilo. Pedófilo, eles estão ali, tipo, sabe, você vê uma menina de 15, 16 anos e você é um homem que acha que elas já estão, sabe, já estão prontas pra dar. É isso. Infelizmente. Até que um dia. Então, assim, elas torturavam essas meninas de noite, elas exploravam essas meninas de noite. E quem era as líderes era a Delfina, que era a líder do esquema, a CEO, sabe, a chefe, e a Maria, que era quem coletava o dinheiro dos clientes e resolvia essa questão de propina, essas coisas. A Carmen e a Luísa, que era a irmã mais nova, que era a quarta irmã, elas estavam ali meio que, sabe, trabalhando na cozinha, sabe, no trabalho de fachada. Elas não faziam parte do esquema mesmo. Mas eu duvido que elas não sabiam do esquema. Duvido. Claro que elas sabiam, né? Mas, olha, sinceramente, você já viu uma família latina não ser fofoqueira, amiga? Sim, é verdade, não. Você acha que uma menina. Você acha que as mulheres de uma família latina estão num círculo de tráfico sexual? Ninguém vai ficar sabendo. Pois Isso daí era boato em todo o Natal. No máximo, eu acho que na pior das hipóteses, elas só metiam o louco. Tipo, sabe, tipo, se você não aguenta saber, não me pergunta. Exatamente. Eu acho que elas metiam o louco porque o dinheiro estava entrando, e enquanto o dinheiro está entrando, tá tudo bem. Sim. Mas que elas sabiam que tinha muita coisa ruim acontecendo, elas sabiam. Sim. Porque não é normal você ter um todo, sabe, está sempre pedindo empregada, sempre tá catando criança do meio da rua e ninguém vê. Alguém vê. As pessoas veem que você tá sempre rodeada de menina de 15, 16 anos. Fora que alguém tinha que cavar as covas, porque onde que eles se escondiam, a galera que eles matavam? Não, os bordéis delas tinham um cemitério próprio no quintal de trás, assim. Era ridículo. Eles torturavam e matavam as meninas. E às vezes tem relatos de que elas enterravam as meninas vivas, às vezes. Elas não se davam nem ao trabalho de terminar a tortura. Elas simplesmente, sabe, e as meninas estavam tão debilitadas, tão fracas, porque elas também não comiam, assim, elas não eram bem tratadas. Quanto mais elas torturavam as meninas, vamos dizer, porque as meninas não estavam trabalhando bem, ou porque depois de um tempo virou um hábito torturar as meninas. Quanto mais elas torturavam as meninas ficavam com hematoma, fraca, debilitada. Isso que era o que não podia. Você não podia ser feia. Só que quanto mais você era torturada, mais feia você ficava, então mais rápido você morria. Menos você durava, sim. Menos você durava, porque quem é que vai te querer? Você tá toda roxa. E até que em 1964, o filho da Delfina, ele foi morto numa briga de bar. Tá. E daí tem alguns relatos dizem que o filho dela foi morto numa briga de bar, e outras fontes falam que foi um outro cara que foi morto na cantina delas. O artigo que eu usei como fonte principal, que está aqui que tá aqui na descrição do vídeo, ela fala que o filho da Delfina foi morto numa briga de bar, e a polícia e a Delfina saiu enfurecida com uma arma na mão atrás do cara que matou o filho dela. Tá. Nisso, a polícia confundiu a localização do assassinato e, ao invés de fechar o bar onde o filho dela foi assassinado, eles fecharam a cantina dela. E daí elas começaram, a polícia começou a ver o que estava acontecendo, porque lá estavam a Maria com 20 meninas. Nossa. São minhas empregadas. Todas empregadas dessa cantina que é tipo uma portinha na garagem. E fora isso tem o staff, né? Tem o pessoal que trabalha para elas também. Tem mais empregada que cliente nessa cantina, né? A galera, eles gostam muito dos meus tapas. Os meus tapas. Os meus tapas. Então, e daí o que acontecia?
o que aconteceu? Nessa mesma noite em que a polícia fechou o estabelecimento, faltou luz na cidade. E eles conseguiram fugir. E elas fugiram, a Maria fugiu com 20 meninas, mais os funcionários do bordel, para uma casa que a Delfina tinha em São Francisco del Rincón. O sotaque, ó. En São México. Francisco del Rincón. En México. En México. E lá ela largou as meninas e elas ficaram nessa casa praticamente sem comida, sem assistência médica, sem absolutamente nada, no calor e no frio por 8 meses. 8 meses. Ela simplesmente trancou as meninas lá e elas ficaram lá e ficaram doentes, muitas acabaram morrendo, até que elas perceberam que não dava mais para manter as meninas lá, porque ia começar a dar ruim, e elas queriam mover as meninas, né, para um lugar mais afastado. Então elas trouxeram as meninas para o rancho delas, e lá elas começaram uma chacina, assim, elas começaram a torturar as meninas, até que muitas começaram a morrer, até o pessoal que ajudava elas começou a morrer, e elas falaram que se elas tentassem fugir ia ser pior. Porém, uma heroína chamada Carolina Ortega, ela conseguiu fugir, fraca, assim, toda torturada, sinais claros de tortura, extremamente debilitada. Ela conseguiu fugir e foi direto para a polícia. E ela contou tudo. Nisso, a polícia também já tinha prendido uma mulher chamada Josefina Gutierrez, que também tinha envolvimento. Ela foi presa por tráfico, por sequestro. Eita! E daí foi aí que ela falou: tô sequestrando pra Delfina e pra Maria Gonzalez. Ela é tipo uma freelancer. Ela dedurou na hora. Entendeu? E daí a polícia bateu no rancho e fechou tudo. Nossa. E essa foi o downfall, essa foi a queda das irmãs Gonzalez. Quando a polícia entrou no rancho, eles descobriram 90 mulheres enterradas. Nossa, é muita gente. Vários fetos abortados ou crianças recém-nascidas enterradas. E porque as meninas, às vezes, como eu falei, às vezes elas não perdiam um bebê, então elas davam à luz, e assim que elas davam à luz, as duas morriam. Tá. E elas eram enterradas ali mesmo. 11 homens também foram encontrados, provavelmente cliente que não queria pagar, ou gente que tinha muito dinheiro que elas queriam roubar. Nossa, não escapava ninguém dentro daquele cemitério, né? Eles não tinha preconceito, é todo mundo, homem, mulher, criança. Gente, elas eram, assim... o desdém pela vida que elas tinham, eu sinceramente não me lembro de ter lido em nenhum outro caso de true crime, sabe? Talvez a Bella Gunness, que ela também era assim, não era? Mas a Belle Gunness era um pouco diferente, né? Porque ela, tipo... Mas ela atraía as pessoas e matava. Ela falava, vem trabalhar aqui na minha fazenda nos Estados Unidos. Mas ela era mais uma viúva negra, né? Ela queria um marido, é verdade, ela queria um marido, é verdade. Mas então, a Delfina Gonzalez, ela tinha 56 anos nessa época, e a Maria de Jesus, ela tinha 39, e elas foram sentenciadas a pena máxima de 40 anos na prisão. A Carmen e a Luísa não foram acusadas de envolvimento com a prostituição e o assassinato. Mas, como eu falei, eu duvido que elas não sabiam, né? A Carmen morreu de câncer enquanto elas estavam sendo acusadas nesse processo todo. E a Luísa foi condenada não por tráfico sexual, não por sequestro, mas por rituais satânicos com sangue humano. Mano, o quê?
Sim, porque o que acontece em países extremamente cristãos, como no Brasil ou como no México? O diabo é uma figura, não é simplesmente uma figura da mitologia cristã, não é simplesmente uma história, uma alegoria. O diabo é uma pessoa, o diabo é real. Então, todas as pessoas, você vê assim, o pessoal de cidade pequena, que sabe, começa a entender que tem alguma coisa errada ali, que tem prostituição, que talvez tenha homossexualidade, que talvez tenha alguma coisa ali, eles começam a falar que isso é coisa do diabo, é ritual Verdade. satânico, entendeu? Essas pessoas são do diabo. E então a Luísa foi condenada por rituais satânicos com sangue humano. Nossa, ok. Pelo menos condenaram ela com alguma coisa, né? Mas era aquilo, porque o pessoal tava morrendo ao redor delas, tinha muito boato de prostituição, então eles assumiram simplesmente que isso é coisa do diabo, elas estão fazendo ritual satânico. Não era a desnutrição, os espancamentos, a tortura física, o tráfico sexual. Não, 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 não. não. 4 mulheres cristãs, imagina. Nossa. É difícil, viu? A Delfina. Desculpa. A Maria, na cadeia, ela reencontrou Jesus. Mas ela tinha perdido Jesus em algum momento? Não, mas ela se reencontrou, ela ficou ainda mais fervorosa. Ela Nossa. ficou bem cristã, sabe? E ela dedicou a vida dela para Cristo. E ela cumpriu a sentença dela. E quando ela saiu da sentença dela, acho que ela não cumpriu o total de 40 anos, mas ela saiu mais cedo. E quando ela saiu da prisão, ela casou e sumiu do mapa. Ela ficou, tipo, no low profile o resto da vida, até que ela morreu na década de 90. A Delfina, ela morreu na cadeia e ela teve uma morte muito, muito bem merecida. Mas, gente, essa é a morte mais desenho animado. Essa morte dela parece desenho animado do Coyote, sabe? Mas caiu uma bigorna na cabeça dela. Não? Sim. Você tá zoando. Não foi uma bigorna, mas foi assim. Porque ela tinha ficado. A Delfina, ela tinha ficado louca, ela tinha ficado histérica e paranoica na cadeia, achando que iam matar ela na cadeia. Porque, Tá. obviamente, ela trafica, tortura e mata crianças, sabe, meninas jovens, e daí ela vai ser presa numa prisão cheia de mulher. O que vai acontecer com ela? E ela ficou tão paranoica que ela ficou meio louca. E daí teve um dia lá na prisão que ela deu uma chilicância, sabe? Deu uns Uma chilique chilicância. Foi chilique com militância. deu uma chilicância nela, ela começou a se debater e gritar e falar um monte. E daí tinha o pessoal arrumando o teto da cadeia. E os funcionários, os pedreiros, foram lá ver que essa mulher louca tava gritando, tava dando essa chilicância. Daí um deles deixou um balde de cimento cair na cabeça dela. Gente, chocada. Eu tô chocada, mas como é ela, eu tô rindo porque ela merecia cada grão de cimento naquele Essa mereceu mesmo. balde. Ela mereceu. E a Luísa, porque ela foi presa por rituais satânicos e tudo mais, eu acho que a cadeia não fez bem para ela. Ela, infelizmente, terminou a vida dela num hospital psiquiátrico. E eu falo infelizmente porque eu realmente não sei se a Luísa, ela era mais nova e eu não sei se ela tinha envolvimento mesmo. Eu acho que de repente ela só foi pega por, sabe, rituais satânicos e acabou morrendo num hospital psiquiátrico porque ela ficou doida. Nossa. E essa é a história das Ponquiaques, ou das Irmãs Gonzalez, a maior rede de prostituição do México da década de 50. E, inclusive, o Guinness do livro dos recordes, eles nomearam elas, as Irmãs Gonzalez, como a parceria de assassinato mais prolífica da história. E tem mais, porque em 2002 eles compraram o rancho delas para fazer assim, para construir, porque a cidade se modernizou, então eles precisavam construir apartamentos, assim, o rancho delas foi comprado, eles foram desenvolver condomínios. E daí, enquanto eles estavam fazendo a construção, eles acharam um fosso com 20 esqueletos. Que se forem elas que
que mataram essas 20 pessoas, o número de vítimas delas sobe para quase 120. Caralho. É Então, muita assim, gente. é muita gente. E isso, se você pensar que isso são as que estavam no rancho, as que foram levadas para o rancho. Mas, como eu falei, elas tinham bordéis espalhados por aí e cada um tinha, né? Vai saber quantas pessoas não morreram, quantas meninas não fugiram e foram assassinadas depois. Putz, nossa, então pode ser que a gente ainda encontre cemitérios clandestinos. Clandestinos das vítimas delas. E assim, mais uma vez, a gente conta as histórias aqui com um pouco de humor e debochando dessas 4 loucas e tudo mais, mas a gente não pode esquecer que são 90 mulheres que desapareceram, elas destruíram pelo menos 90 famílias. Nossa, Ou muita gente. 120 famílias, sabe? Elas destruíram sabe, o rastro de destruição delas por mais de uma década, é uma coisa gigantesca. E 4 mulheres católicas, assim, que você nunca imaginar. Você vê as fotos delas, elas parecem aquelas tia italiana que faz pão. Com aquelas roupas pretas, com o lencinho preto na cabeça. Isso, Sim. sabe, católica interiorana, você não desconfia. E acho que isso era algo que elas usavam muito a favor delas, assim, mulher mais velha, as meninas vinham, confiavam, meninas pobres, delas prometiam emprego, prometiam dinheiro, prometiam oportunidade. E quando as meninas viam, elas estavam viciadas em drogas, sendo, sabe, transando o dia todo e qualquer coisa que fugisse das regras era tortura e morte. Nossa, gente, que horror. Então, E eu não achei nada sobre a Carolina Ortega, que foi a que fugiu e falou com a polícia, mas eu espero que ela tenha vivido uma vida muito, muito melhor, que ela tenha conseguido fazer uma vida para ela, se recuperar disso. Porque enfim. Ah, nossa, não é. Eu acho mais bizarro ainda eu não conhecer esse caso. Gente, quem é Ted Bundy perto dessas 4 capirotas aí? Não, exatamente. O Ted Bundy é tipo um. É um pequeno gafanhoto. Ele não. E assim, eu acho que com o caso do Jeffrey Epstein e da Ghislaine Maxwell, eu acho que a gente está, por ser tão prolífico e por ser tanta gente, tipo, o príncipe da realeza britânica está envolvido. O Trump, o Clinton, parece que a Ghislaine teve um affair até com o Bill Clinton, sabe? Então, assim, são pessoas que eu acho que a gente está conhecendo mais desses rumores, que sempre, esses rumores de que políticos e policiais e artistas e gente rica sempre dominam círculos de pedofilia e abuso sexual e tráfico sexual. E eu acho que com esse negócio do Jeffrey Epstein, a gente está vendo que isso é uma coisa, assim, o debate está levantando de novo e a gente está vendo que isso é muito mais prevalente na nossa cultura do que a gente imagina. E mostra também que o mal não tem cara, né? Você pode ser uma senhorinha Não. católica que tem cara de quem faz pão, você pode ser um cara que tem cara de um maníaco assassino psicopata mesmo, não tem Hum. muito. Não tem cara. O mal não tem cara. E religião, mais uma vez, religião não define caráter. Sim. Porque elas foram criadas pela Bíblia. E assim, elas não viam nada de errado no que elas estavam fazendo. Elas realmente achavam que essas meninas eram uma mercadoria. Que, sabe, é horrível. É horrível. Ai, gente. E é com esta bucha que eu termino eu termino esse episódio. Ai, mas eu amei essa história, muito bem contada. Ah, Pela senhora obrigada. Natália. Nossa, arrasou, eu não conhecia, tô chocadíssima. Tem um livro sobre elas. Eu quero ler agora o livro, porque o livro deve explicar muito mais. Daí, se tiver algumas coisas no livro que são assim muito chocantes, né, que eu não tenha comentado, daí eu vou colocar alguns updates no nosso Instagram. Então vai lá Ai, seguir a gente nice. no Instagram. Siga nossas redes sociais. Isso. E siga nosso canal. E siga nosso canal, se inscreva, deixa o like se você gostou desse vídeo. E se você não gostou desse vídeo, a gente é o podcast 1001 Crimes. Não, Aí brincadeira, comenta meninas. lá.
Meninas, beijo. A gente ama vocês. E é isso, gente. Boa semana. Boa semana. Beijos, sejam bons. E não trafiquem meninas. Não pratiquem tráfico sexual de nenhuma espécie. Não. Vamos legalizar a prostituição para adultos. Adultos. Meninas que cresceram e viraram mulheres e querem estar naquela vida e pagam seus impostos e são felizes. Certo? Isso aí. Tchau. Tchau. Radé.